Depois que você aprende a ser guiado só pelo que está escrito na palavra sagrada, você deixa de ser um mero seguidor de cristianismo e se torna um messiânico, um nazareno. Sim, um messiânico nazareno, não meramente um messiânico, porque outras religiões usam esse termo, mas sim um messiânico nazareno, de acordo com o que Yeshua e os 12 ensinavam no primeiro século. E ao atingir esse ponto, você estará diretamente em sintonia com estes preceitos. 17 preceitos que nos identificam como messiânico nazareno. 1. Na condição de messiânico nazareno, eu não evangelizo, como dizem por aí. Eu anuncio o reino. Anunciar o reino é tão somente dizer o que Yeshua mandou dizer. Ele não ensinou, vai ficar falando toda hora, Jesus está voltando. Não foi isso que ele mandou. O que ele ordenou é o que ele e Yohanan João Batista faziam. Eles diziam, o reino dos céus está para chegar. Voltem para Deus. Voltem para Deus antes do reino dos céus se instalar. 2. Na condição de messiânico nazareno, ao anunciar o reino de Deus, eu prego, no máximo, 2 vezes para a mesma pessoa. No máximo 2 vezes. O resto é com Deus. Porque na condição de messiânico nazareno eu sei que é Deus que muda o coração da pessoa, e não eu. 3. Na condição de messiânico nazareno, para anunciar o reino de Deus eu não dou papelzinho e vou embora. Eu abro a boca e falo. Falar com a pessoa, olhando no olho, dá mais abertura para Deus usar o profeta plenamente. E assim, eu não serei apenas um falador, mas alguém que vive o que fala o que vive. 4. Na condição de messiânico nazareno, eu estudo a palavra de Deus, aprendo a palavra de Deus e me preparo antes de sair para anunciar o reino de Deus, para que quando as pessoas me fizerem perguntas, eu saiba responder, porque assim eu serei bênção e serei um canal de edificação. 5. Quanto a Kehillah, a congregação, eu vejo a Kehillah como ela é, não uma espécie de associação com sede fixa, CNPJ e membresia oficial, como tem hoje em dia. Mas sim, eu vejo a Kehillah como ela é, uma comunidade de pessoas, um grupo que pode se reunir em qualquer lugar, sem depender de receita financeira para subsistir. 6. Na condição de messiânico nazareno, eu rejeito todo o fermento oriundo das outras religiões existentes. Eu não devo me expressar da mesma forma que as outras religiões existentes, porque se eu usar os termos e expressões das outras religiões que já existem, eu estarei confundindo o ouvinte e dando a entender que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Ou seja, se eu sou um messiânico, eu sou messiânico sem ser do judaísmo, porque judaísmo messiânico também é uma forma de judaísmo. E como os escritos sagrados atestam, Yeshua não praticava judaísmo, ele praticava Torá, que é outra coisa diferente. Tanto é que os fariseus não reconheciam as práticas de Yeshua como legítimas, porque ele não praticava judaísmo. 7. Eu entendo que o caminho de Deus não é religião, o caminho de Deus é estilo de vida, como era o jeito de viver dos nazarenos no primeiro século. Porque Yeshua não ensinou religião, Yeshua ensinou a andar com Deus, a viver para Deus. 8. Como nazareno que pratica apenas a visão messiânica da Torá, eu devo procurar me adequar a viver os 10 dizeres, da forma que Yeshua interpretou. O que dá para viver na prática eu vivo. O que não dá, por causa da interferência do sistema, eu coloco nas mãos de Deus e peço direção a Ele. 9. Na condição de messiânico nazareno, eu não me prendo a tradições inventadas. Eu não me adapto a nenhum sistema social que fere a lei de Deus. E não uso rituais de outras religiões para fazer minha devoção a Ele, mas apenas me inspiro no que está escrito. 10. Na condição de messiânico nazareno, eu aprendi a confiar inteiramente na provisão de Deus, para não viver sonhando com riquezas que Ele não prometeu. 11. Na condição de messiânico nazareno que tem filho, tenho o dever de criar cada um deles no temor e na lei de Deus, ensinando o que é de Deus e o que é tradição dos homens, inventado por pagãos. 12. Na condição de messiânico nazareno que tem esposa,
Tenho que aprender a praticar o amor e o respeito como foi ensinado por Paulo, tendo consciência que a mulher não é um objeto que me pertence e que também ela não é um ser superior que existe para mandar em mim, mas tudo deve ser com parceria e respeito. 13. Na condição de messiânico nazareno, eu acredito nos profetas e acredito que ainda existem profetas atuantes, pessoas que Deus usa para exortar pessoas específicas. E por isso eu sei que nem todo mundo que se diz profeta realmente é. Isso na condição de messiânico nazareno, porque tem muitos segmentos cristãos que dizem que não existe mais profeta. E sei também que quem diz ser profeta tem que ser avaliado dentro da palavra de Deus. 14. Na condição de messiânico nazareno, o que tem que reger a minha vida é o que está escrito. E por isso eu reconheço os demais escritos espirituais que não foram incluídos na Bíblia, como Enoque, Testamento dos Patriarcas, Didaquê, Apocalipse de Abraão e alguns outros, que a pessoa vai reconhecer que é de Deus ou não pelo que está escrito. Por ser um nazareno e não cristão, eu reconheço um texto que é inspirado tão somente pelo que está escrito nele. Se estiver de acordo com a Torá e com a Bíblia, é de Deus. 15. Na condição de messiânico nazareno, eu sei que os líderes congregacionais devem ser considerados e honrados como dirigentes levantados por Deus. Mas também sei que eles devem estar em linha com o que é sagrado, devem estar em linha com o que está escrito. E que quando um líder está fora do que está escrito, eu, na condição de messiânico nazareno, devo ficar só com o que está escrito. 16. Ser um messiânico nazareno também me faz entender que não existe salvação nem vida eterna separado de Israel, apartado de Israel. E o Deus eterno não fez um pacto com cada um. Ele fez um pacto com o povo Israel e incorporou seus escolhidos a Israel, a oliveira que nós fomos enxertados. E sei também que a expressão povo Israel não se refere necessariamente àquele pessoal que está atualmente lá. Israel para Deus é todo mundo que possui ligação espiritual com Ele por meio da aceitação dEle, da escolha dEle. 17. Na condição de messiânico nazareno, a minha vitrine apocalíptica é e sempre será Israel. Os filhos do mundo estão sempre olhando para os Estados Unidos, mas não é Estados Unidos que segue o roteiro bíblico, o roteiro profético. O calendário do Messias está atrelado a tudo que acontece em Israel. Esses 17 preceitos, se você já se enquadra nesses preceitos, você já é um messiânico nazareno, e não um mero seguidor de cristianismo ou de judaísmo.